Sou Divanise Salto, terapeuta holística e utilizo algumas técnicas holísticas para trazer mais harmonia, equilíbrio e segurança para a nossa existência. E é o que vamos fazer aqui em relação à previsão astrológica, o que esse céu nos traz e que conselhos podemos utilizar para nos sentirmos mais seguros e harmonizados com as nossas vidas. Então vamos aí à previsão da semana do dia 17 de outubro até o dia 23 de outubro, sendo aí a nossa última semana libriana, né, a segunda quinzena de outubro, e parece que isso tudo tá passando muito mais rápido, né? Uma semana que inicia com a lua Câncer, o contato aí com as nossas emoções mais íntimas e que no final da tarde irá opor Plutão, mais uma chance de encerrarmos situações que ainda nos chateiam, nos magoam, e é melhor logo curar nessa semana, nessa temporada, porque ainda temos o equilíbrio libriano acontecendo, e essa questão entre o que é necessário para que eu me sinta tranquilo, harmonizado, em paz, é fundamental essa semana, né? Principalmente aí nas questões dos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles afetivos, familiares, sociais, todos eles estarão em questão essa semana. E também o nosso dinheiro, a nossa situação financeira é algo que vai ser profundamente tocado essa semana. Então, muito aí a gente vai fazer novas parcerias ou deixar de fazer parcerias que nos incomodam, que a gente não tem uma situação de estabilidade ou não tem combinados que nos deixem em paz, né? Essa questão aí do fluxo de caixa, vamos chamar assim, e em relação à nossa tranquilidade, tá? Então, essa semana, ela é fundamental para a gente entender o que a gente quer desses relacionamentos, o que a gente quer da nossa relação financeira, sozinha, com os outros, porque a temporada escorpiana tá chegando aí, e aí é a hora de fazer transformações, tá bom? Sem contar, né, o eclipse aí de lua nova, né? Então, obviamente, uma semana antes nós estamos na lua minguante, então é uma lua que pede aí uma energia de encerramentos, de fim de ciclos, né? E não necessariamente que alguma tragédia vai acontecer, mas que percebemos que isso aqui não está funcionando desse jeito, essa parceria podia dar mais e não está dando, enfim, todas essas constatações. E como a gente sabe que a gente tem uma lua nova, e na verdade a lua nova aí pegando os nodos lunares, então isso pra gente é um eclipse. Por isso que, por ser tão importante essa data, de tamanhas transformações e percepções, nós vamos fazer um ritual no dia 24/10, na segunda-feira, às 20 horas, uma transmissão via Zoom. Se você quiser fazer a sua inscrição para esse momento, então a gente vai entender o que é o eclipse, né, onde ele vai influenciar na sua vida, e aí o ritual do exatamente quais são essas sensações, emoções, percepções que nos impedem de vivermos esse equilíbrio e a nossa harmonia, seja lá o que for, tá bom? Então, se você quiser fazer sua inscrição, a gente já está disponível para recebê-la. Entre em contato com a gente, manda mensagem, entra lá também no Instagram, no @divanisesalto, que a gente te manda mais informações desse ritual. Mas é importante que a gente esteja nessa conexão de o que me impede de ser ainda melhor para obter o sucesso que eu quero, tá bom? E como aí seguimos nas vibrações da constelação libriana, muito provavelmente essa lua canceriana dessa segunda tem a ver com os relacionamentos afetivos, ou não, né? Ou mesmo com a nossa vida financeira, nos impulsionando para fazermos
novas parcerias ou encerrarmos essas parcerias para que a nossa situação de gerar ganhos melhore, ou mesmo de gerar despesas também melhore, tá bom? Melhore é além disso, né? É para que ela seja realmente resolvida, né? E esse é um tema que vai pedir a nossa atenção esses próximos dias, tá bom? Na quarta, nós vamos ter aí um dos principais dias dessa semana. Aliás, esse dia tem um monte de dia principal, mas na quarta o Sol vai quadrar Plutão. Então, uma tensão aí do que é a minha verdade, o que eu quero de verdade, o que é aquilo que para mim é uma verdade absoluta, versus esse desejo de talvez ter que causar aí algumas transformações, dissociações, encerramentos, para que eu esteja de acordo com a minha verdade. Então, a gente tem que ter uma força muito grande e como é um Sol libriano ainda, às vezes a gente ainda não tá com muita coragem, porque o signo de Libra tem essa condição de não expressar o que realmente sente. Sabe, mas eu tenho uma necessidade muito grande de ser aceito pelo outro, por isso que eu não expresso. Então, cuidado com as tensões aí da quarta-feira, mas vamos ficar consciente do que a gente perceber, tá bom? E na própria quarta-feira, a Lua Leão vai conversar com Saturno, né? E essa Lua traz uma propriedade bem interessante do que a gente quer. Mas, como está conversando com Saturno, provavelmente a gente vai fazer aquilo que é certo, aquilo que está dentro da regra, mesmo que às vezes a gente não concorde, tá bom? E também na quarta, o Mercúrio vai opor a Quirón. Então, traz pra gente aí uma percepção do bom senso sobre essas nossas dores, tá certo? Do tipo assim, por que eu preciso passar por isso, né? Por que eu tô preso nessa situação? Por que eu não consigo sair daqui? Eu já entendi, os meus sentimentos já dizem que eu não quero mais vivenciar isso. Então, como é que eu faço para sair daqui? Tá? Mas um bom senso bem bacana na quarta-feira, além de toda a tensão, nos impulsionando para que a gente tome decisões diferentes, tá bom? E não é só isso. Na quinta-feira, a Vênus vem na sequência e também vai quadrar Plutão, tá? Então, lembrando mais uma vez, aí nem sei quantas vezes já citei isso aqui para vocês, que é o ano de entendermos como queremos viver o nosso equilíbrio e o que realmente é importante para nós. Lembra, desde dezembro do ano passado a gente está com essa questão e por isso que isso está sendo tão tocado na nossa vida, tá bom? Então, mais uma vez, essa oportunidade de percebermos quais as transformações que precisamos fazer para gestarmos melhor a nossa vida aí pós-pandemia, né? Tudo que a gente percebeu que a gente quer, tudo percebeu que a gente não precisa, que não é mais útil e que agora a gente tem que fazer esses ajustes, tá bom? Vamos percebendo, né? E aí esse eclipse, que tem uma duração normalmente de um ano e meio, ele vem aí nos ajudando a realizar o que a gente for percebendo, tá bom? E na quinta a gente também tem uma lua virginiana que nos ajuda a dizer aí o que fica e o que precisa ir. Não é só isso. Na sexta, a Vênus encontra o Sol, que vai coroar essa semana e terminamos com uma sensação de bem-estar, de bom senso, de termos chegado às nossas conclusões sobre todas as ideias e as conversas que certamente irão alterar o nosso futuro para melhor, desde que a gente consiga ser verdadeiro com a gente, entender qual é a situação de equilíbrio que eu preciso, mas certamente com muito trabalho a ser feito aí para o nosso futuro, tá bom? Mas a gente encerra a semana com uma sensação de armário arrumado, sabe? Deu um super trabalho, mas agora eu já sei o que eu preciso fazer, né? E aos pouquinhos a gente vai tomando as medidas. E no domingo, às 7h35 da manhã,
o nosso Sol em Escorpião, abrindo aí a temporada da mais alta justiça, da profundidade, da obsessão em deixar as coisas perfeitas, porque Plutão, que rege Escorpião, era um deus que regia o subterrâneo aí. Então, a verdade escorpiana, ela tem toda uma profundidade de enxergar os problemas e transformar os problemas para que eles fiquem bons, né? Para que pare de perturbar de uma vez. Então, é toda essa justiça e a perfeição que esse signo irá pedir aonde quer que existam acordos, certo? Então, nada vai ficar escondido, mas, por outro lado, a gente vai saber que a gente não foi enganado, né? Que você quer um relacionamento que não te traz parceria, harmonia, trocas justas, ok, você está fazendo uma escolha, mas a gente não pode dizer que a gente não está consciente disso, tá bom? E também no domingo, o Saturno começa a andar direto, depois de uma longa temporada aí retrógrado, então também revolvendo e remexendo aí o que a gente precisava reestruturar, organizar melhor, buscar novos alicerces, né? E agora, direto, ele ajuda também muito a gente estruturar tudo aquilo que a gente percebeu, inclusive lá no mês de setembro com Mercúrio retrógrado. Então, boa notícia aí em relação ao Saturno também nos ajudando, tá bom? O que eu peço para vocês essa semana é paciência, sejam verdadeiros com vocês mesmos, né? Porque tem uma única pessoa que vai viver com a gente o resto da vida, né? Mas não precisa tomar nenhuma medida imediatista, mas segue aí com a verdade do teu coração, que é muito mais fácil passar por essa temporada escorpiana assim, do que tendo que segurar situações, percepções que não são a nossa verdade, tá bom? Mas segurem as cadeiras aí, porque é uma semana que promete muitas reviravoltas, inclusive nos acordos presidenciáveis aí, e a gente pode ver coisas e descobrir coisas que talvez a gente ainda não tenha enxergado, tá bom? Muita sabedoria, muito equilíbrio e muita paciência.